Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o Farias. Hoje é dia de aprender jogando e a história, né, que eu vou contar hoje é a história da capoeira. O gameplay que eu vou deixar rolando de fundo é o gameplay do Tekken 6 e o personagem que eu tô utilizando para representar a capoeira aí é o Ed Gordo, que é, claro, o que melhor representa a capoeira no mundo dos games. Tem também a Christy, que é do mesmo game, e existem outros capoeiristas aí também de produtoras que fizeram jogos não tão conhecidos, mas que também tem uma parte aí da capoeira no mundo dos games. Eu vou deixar rolando esse gameplay, porque eu gosto muito do Ed Gordo. Quando lançou o Tekken 3 eu esfolei meu dedo de tanto jogar com esse personagem, que tem movimentos aí bem legais, tem bastante coisa que ele faz que é bem fiel aos movimentos da capoeira também. Bom, então vamos ao que interessa, pessoal. Vamos à história da capoeira. Como muitos pensam, a capoeira ela não é uma arte marcial brasileira, ela é uma arte marcial que foi desenvolvida no Brasil e ela é uma expressão cultural brasileira que mistura a arte marcial, cultura popular e música. A história da capoeira ela começa na época em que o Brasil era a colônia de Portugal e a mão de obra escrava africana foi muito utilizada aqui no Brasil, principalmente nos engenhos. O que eram os engenhos? Os engenhos eles eram fazendas produtoras de açúcar do Nordeste brasileiro. E muitos dos escravos eles vinham de algumas regiões da Angola e também da colônia de Portugal, da colônia portuguesa, né? E os angolanos na África eles faziam danças ao som de músicas. Quando eles chegaram no Brasil, os africanos eles perceberam a necessidade de desenvolver formas de proteção contra a violência e a repressão dos colonizadores brasileiros. Eles eram atacados, eles eram alvos das práticas violentas e dos castigos dos senhores do engenho. E quando eles fugiam das fazendas, eles eram perseguidos pelos capitães do mato, que tinham uma maneira muito violenta de capturá-los. E os capoeiristas eles não tinham como se defender dos capitães do mato, já que eles eram muito mais preparados do que eles viviam em seus cavalos, que eram muito mais rápidos, é claro, do que os capoeiristas, e também eram armados, estavam sempre armados, o que impossibilitava os capoeiristas de usarem qualquer coisa, qualquer movimento, qualquer ataque contra os capitães do mato. Eles nunca andavam também sozinhos, sempre em grupos. E os senhores do engenho eles proibiram os escravos de praticar qualquer tipo de luta. Então os escravos eles utilizaram o ritmo dos movimentos daquelas danças que eles praticavam na África e adaptaram o estilo de luta. Surgia assim a nossa capoeira, que é uma arte marcial disfarçada de dança, e foi um instrumento muito importante da resistência cultural e física dos escravos brasileiros. A prática da capoeira ela ocorria geralmente em alguns terrenos próximos à senzala. O que são senzalas? Senzalas eles são galpões que serviam de dormitório para os escravos. E eles tinham como principal função a manutenção da cultura, o alívio do estresse do trabalho e a manutenção da saúde física. É claro que muitas vezes as lutas ocorriam em campos bem pequenos, com arbustos que eram chamados na época de capoeira ou capoeirão, e do nome desse lugar surgiu o nome da luta, capoeira. Até o ano mais ou menos de 1930, a prática da capoeira ela ficou proibida aqui no Brasil, pois ela era vista como uma prática, né, de arte marcial violenta. E a polícia recebeu ordens para prender os capoeiristas que praticavam a luta. E em meados de 1930, o importante capoeirista brasileiro, o mestre Bimba, conhecidíssimo, é claro, apresentou a luta para o então presidente da época, Getúlio Vargas. O presidente gostou bastante, se admirou com a arte marcial e transformou ela em esporte nacional brasileiro. Aí então a capoeira se tornou a arte marcial brasileira. Existem três estilos de se praticar a capoeira. A gente tem a Angola, a gente tem a regional e a gente tem o estilo que é o mais conhecido, onde que é mais praticado aí no Brasil, que é o estilo contemporâneo. A Angola é um estilo de capoeira onde é mais lento, ou seja, mais é considerado por muitos capoeiristas um dos estilos
de capoeira mais perigosos, porque existe muita malícia no jogo da Angola. Tem a regional, que mistura um pouco de Angola e movimentos mais rápidos com algumas acrobacias. E tem o contemporâneo, onde é um estilo que envolve todos em um só: Angola, regional e as acrobacias, né? Bom, resumidamente é mais ou menos isso a história da capoeira. Mas vamos lá, existem muitas coisas na história da capoeira que eu poderia falar aqui para vocês que ela é segregada, ou seja, para cada princípio da capoeira existe uma história muito grande por trás. Cultura, existe uma história muito grande. Arte marcial, existe uma história muito grande. Música, existe uma história muito grande. E um dos pontos que eu gostaria de citar aqui é a música, porque a capoeira, na minha opinião, ela marca muito pela música, né? Pelo som do berimbau, do atabaque e de alguns outros instrumentos que também são utilizados na arte marcial. Com certeza você vai saber que é uma roda de capoeira se tiver ali um berimbau, alguém tocando um instrumento e aquela roda formada, você já vai saber, poxa, uma roda de capoeira. E aquilo que vai marcar mais em você é a música. E é claro, que isso vai ficar na sua cabeça, e muitos capoeiristas se sentem até emocionados quando escutam o toque do berimbau. Se você praticou capoeira alguma vez na sua vida, você se lembra com certeza de algumas músicas e você não vai se esquecer jamais dessa arte marcial que você praticou. Existem vários toques na capoeira. Primeiramente eu vou citar os 3 estilos de berimbau. Nós temos o viola, o médio, o gunga ou o berra-boi, que são os 3 berimbais que compõem o grupo dos músicos ali da capoeira, né, do pessoal que está tocando. E só tem um toque na capoeira, ou tem só 3 toques no caso, para cada estilo de prática de capoeira? Não. Existem vários outros toques e por trás desses toques existe uma história. A gente tem o toque de Angola, o São Bento Pequeno, o São Bento Grande de Angola, o São Bento Grande da Regional, a Iuna Cavalaria, o Samango, a Santa Maria, a Benguela e a Idalina. Todos eles têm uma história por trás, mas eu vou citar um que ficou muito conhecido, que é a Cavalaria. A Cavalaria é um toque da capoeira e é o toque de alerta máximo ao capoeirista, e foi criado com inspiração no som do trote da cavalaria. Naquela época era proibido você jogar capoeira, então o que eles fizeram? Eles deixaram um capoeirista de sentinela, só de olho para ver se alguém estava vindo, e para avisar o pessoal que estava na roda jogando capoeira, eles tocavam o toque da cavalaria como alerta, para avisar que a polícia estava chegando, que a cavalaria estava chegando e que era hora de fugir, de parar, ou de sei lá, de fingir que estava fazendo outra coisa ali. Bom, eu vou citar aqui também a graduação, que é uma parte que todo mundo gostaria de saber aí também. Geralmente quando você começa a praticar uma arte marcial, você quer saber quando que você vai pegar a sua primeira graduação, como é que funciona, tal. Então vamos lá. Para você se tornar um mestre de capoeira não é tão simples, é bem complicado e leva muito tempo, requer muita dedicação, disciplina e constância nos treinos. Primeiramente, quando você entra num grupo de capoeira, você é um iniciante e você treinou sem corda ou sem nenhum cordão, e logo vem o seu primeiro batizado, que é onde você se gradua com um cordão verde. Batizado na capoeira é uma forma de graduar o aluno, onde você faz uma roda cerimonial e vários capoeiristas se graduam. É claro que muitas escolas de capoeira, elas exigem que você faça prova, exigem que você toque tipos de toque no berimbau, exige que você toque o atabaque, exige que você conte uma história, uma parte da cultura da capoeira, entre outras coisas. Eu pratiquei capoeira mais ou menos durante uns 3 anos, e a última foi a azul que eu peguei, depois disso eu parei. A segunda é o amarelo, a terceira é o azul, a quarta é o verde e amarelo, onde o aluno já é considerado o intermediário. Você tem o verde e azul, amarelo e azul.
até o amarelo e azul, mais ou menos você vai pegar a faixa que gira em torno, a corda, né? Que gira em torno aí de 1 ano a 1 ano e meio de capoeira em cada cordão. Depois disso, já fica meio que a critério do mestre em graduar você ou não. Depois do amarelo e azul, a gente tem o verde, amarelo e azul. Depois a gente tem o verde e branco, o amarelo e branco. E depois você vira contramestre, que é azul e branco. No mínimo, para você virar um contramestre, você tem que ter uns 17 anos de capoeira. E depois você vira mestre, que é o cordão branco. No mínimo, uns 22 anos de capoeira. É claro que isso varia de escola para escola, de academia para academia, de grupo de capoeira, né? E essa graduação que eu citei aqui, ela foi o esquema da graduação brasileira de capoeira. Tem também outro esquema outro sistema, né, de graduação, que seria sem corda ou cordão. Aí a gente tem a crua e amarela, amarela, amarelo, laranja, 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 azul. Até aqui, o laranja azul já é um estagiário. Até aqui era aquele critério que eu falei. Depois é critério do mestre, que vem o azul, azul e verde, verde, verde e roxa, roxa, roxa e marrom, marrom, marrom e vermelha e a vermelha. E depois de muito tempo, é claro, para poucos isso, é uma possibilidade ainda do capoeirista se tornar grão-mestre. Aí você pega a branca nesse sistema que eu acabei de citar, porque no outro sistema a branca ela já é mestre e nesse outro sistema é grão-mestre. Muda algumas coisas aí. Na capoeira tem também alguns grupos utilizam, você já deve ter escutado falar, ou se você já praticou, se a sua academia era bem ligada à cultura da capoeira, com certeza você foi apelidado lá. Os capoeiristas geralmente eles se chamavam pelos apelidos, porque na época da repressão, com medo dos policiais não descobrirem o nome dos capoeiristas, né, eles se apelidavam, então eles se conheciam somente pelos apelidos. Ninguém tava lá, o fulano lá, o ciclano, não, era sempre pelos apelidos, porque dessa forma a polícia não descobria quem era o malfeitor. E por que eu tô falando malfeitor? Porque como eu citei no vídeo aí, né, os capoeiristas, quando eles foram soltos, não sei se eu citei, mas o pessoal quando a princesa Isabel ela assinou a Lei Áurea e os escravos foram libertos, eles se viram numa situação muito delicada. Muitos tiveram que voltar a trabalhar, né, aí para os seus antigos patrões. E isso fez com que muitos se tornassem capangas, ladrões. Então eles se apelidavam. Então eles falavam, ó, não era, vamos supor, o Bruno, o Diego. Não, o nome dos caras era tipo, sei lá, o Sapo, o Marreco. Saca? Ninguém se conhecia tipo pelo nome, era tudo pelos apelidos. Bom, existem outras histórias, outras variações da capoeira, que é o caso do maculelê, do samba de roda, entre outros estilos aí, e outras coisas que envolvem a capoeira. Ela tem uma história muito rica, muito vasta, é uma arte marcial muito legal. Bom, eu vou deixar um vídeo para vocês, um vídeo não, deixar aqui vou dar uma opinião minha aí, para você poder ver um vídeo aí. Veja aí o Esporte Sangrento, que é um filme de capoeira muito legal. Se você vê lá, conta um pouco a história da capoeira, superação, é legal. Tem outros aí, que é o Besouro, entre outros vídeos, mas pra mim o melhor foi o Esporte Sangrento. É um filme até antigo, mas eu acho bem interessante. Grupos de capoeira pelo Brasil, a gente tem Capoeira Brasil, Cordão de Ouro, entre vários outros grupos. Se liga aí no grupo da sociedade, vai lá e pratica. Pessoal, um forte abraço a todos vocês, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, favoritem e até a próxima. Deus abençoe. Fui. Capoeira no mundo dos games. Tem também a Christian, que é do mesmo game. E existem outros capoeiristas aí, também de produtoras que fizeram jogos não tão conhecidos, mas que também tem uma parte aí da capoeira no mundo dos games. Eu vou deixar rolando esse gameplay
porque eu gosto muito do Ed Gordo. Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o Farias. Hoje é dia de aprender jogando e a história, né, que eu vou contar hoje é a história da capoeira. O gameplay que eu vou deixar rolando de fundo é o gameplay do Tekken 6 e o personagem que eu estou utilizando para representar a capoeira aí é o Ed Gordo, que é, claro, o que melhor representa a capoeira. O Tekken 3, eu esfolei meu dedo de tanto jogar com esse personagem, que tem movimentos aí bem legais, tem bastante coisa que ele faz que é bem fiel aos movimentos da capoeira também. Bom, então vamos ao que interessa, pessoal. Vamos à história da capoeira. Como muitos pensam, a capoeira ela não é uma arte marcial brasileira. Ela é uma arte marcial que foi desenvolvida no Brasil e ela é uma expressão cultural brasileira que mistura a arte marcial, cultura popular e música. A história da capoeira ela começa na época em que o Brasil era a colônia de Portugal e a mão de obra escrava africana foi muito utilizada aqui no Brasil, principalmente nos engenhos. O que eram os engenhos? Os engenhos eles eram fazendas produtoras de açúcar do Nordeste brasileiro. E muitos dos escravos eles vinham de algumas regiões da Angola